Após dar o dinheiro para o seu capanga, Lígia o encara no fundo dos olhos e avisa: Presta atenção, ninguém pode saber que eu contratei os seus serviços, está me entendendo? Nem mesmo o Ataíde. Se o meu marido descobre que eu estou agindo pelas costas dele, ele acaba comigo. O homem responde que Lígia pode ficar tranquila e a mulher comenta: Eu peguei o seu número nas coisas do meu marido, isso aqui vai ficar somente entre nós dois. Você me entendeu, não é mesmo? O homem encara Lígia no fundo dos olhos e avisa: Sim, senhora, pode ficar tranquila. A esposa de Ataíde termina de conversar, pega sua bolsa e vai embora. Mas o que Lígia não imagina é que ainda hoje, Antônia irá interrogar Sabine para entender melhor o que aconteceu no dia do acidente de Mirella. A empresária fará uma revelação sobre a esposa de Ataíde e, sem perder tempo, Antônia irá ligar todos os pontos e chegará a uma conclusão de quem é o verdadeiro culpado pelo acidente que tirou a vida da esposa de Eric. Ainda nesse capítulo, Eric não aguenta mais o jeito que Bebete o tem tratado. Nervoso, o empresário coloca sua filha contra a parede e eles começam a discutir. Quase sem paciência, Bebete revela a Eric qual o verdadeiro motivo de sua fuga. Em outro canto da cidade, Antônia chega para interrogar Sabine e entra em choque com o depoimento da empresária. Enquanto isso, Arlete vai atrás de Júlio e Aguinaldo e, cheia de raiva, ela manda os dois rapazes entregarem a quarta pessoa do grupo na delegacia. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta quantos anos de cadeia a Lígia e o Ataíde merecem. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na empresa de Eric, Ingrid vai até a sala de Sabine e avisa que Antônia está querendo conversar com ela. Irritada, a empresária fala: Mas que mania que brasileiro tem de chegar assim sem avisar, sem marcar. Diga à inspetora que eu vou recebê-la, mas que eu não tenho todo o tempo do mundo. Poucos segundos se passam e Antônia entra na sala. Ela olha para a mulher e fala: Olá, Sabine, como é que você está? Revoltada, a empresária responde: Estou ocupadíssima. Antônia avisa: Eu não vou ocupar muito seu tempo. Eu quero ter uma conversa com a senhora sobre o dia do acidente da sua enteada, a Mirella. Sabine questiona: O que você quer saber? Antônia pergunta: A senhora estava na casa do Eric e da Mirella no dia do acidente? Sabine responde: Sim, eu estava hospedada lá, mas eu ia embora naquele dia mesmo, no dia em que aconteceu a tragédia. Antônia pergunta: A senhora presenciou alguma briga do casal? Especificamente a discussão que eles tiveram antes dela pegar o carro? Sabine responde: Não, eu havia saído. Quando eu voltei, eu já encontrei o Eric transtornado por causa da discussão e também pelo fato da Mirella ter saído nervosa dirigindo e levando a Bebete. Antônia começa a pensar e pergunta: Eles costumavam brigar sempre? Sabine responde: A Bebete era minha enteada, mas eu vinha muito pouco ao Brasil. Eu poderia dizer que eu conheci o casal em duas fases bem diferentes. Antônia fica confusa e questiona: Duas fases? Como assim? Sabine explica: A primeira, eles muito apaixonados desde o tempo do namoro. A segunda foi logo depois do nascimento da filha. Não sei, mas eles se transformaram em um casal que brigava muito, o tempo todo. A policial continua o interrogatório e pergunta: Como que você ficou sabendo do acidente? Como a notícia chegou até você? Sabine responde: Foi pelo Ataíde. Antônia fica confusa na mesma hora, arregala os olhos e questiona: Pelo Ataíde? Como assim? Sabine responde: Sim, o Ataíde me ligou assim que soube. A Mirella era minha enteada, então ele achou que devia me avisar. Antônia olha no fundo dos olhos de Sabine e pergunta: Como era sua relação com a Mirella?
Sabine questiona. Isso aqui está se transformando em um interrogatório, inspetora? Antônia responde. Me desculpa, Sabine, por tantas perguntas. Sabine diz. Sem problemas, eu só gostaria que você tivesse avisado que viria. Mas em relação à sua pergunta, a minha relação com a Mirella era boa. Nós nos dávamos bem, com todas as diferenças naturais que existem entre madrasta e enteada. A policial continua abismada com todas as revelações e pergunta: E quando a senhora soube do acidente? O que aconteceu depois? Sabine explica. Eu fiquei muito triste, é lógico. Antônia pensa e comenta. Eu imagino, deve ter sido um choque para todo mundo. Sabine fala. Sim, foi uma coisa terrível. Antônia pergunta. E como foi o impacto que o que aconteceu com a sua enteada causou nas pessoas em sua volta? Qual foi a reação das pessoas quando ficaram sabendo sobre o acidente? Sabine pensa mais um pouco e responde. O Eric se tornou uma pessoa fria, centrada nos negócios. A Maria Pia já era capacho, então ficou ainda mais dedicada. Eu lembro que a Maria Pia ficou muito abalada com o que aconteceu com a Mirella. Antônia comenta. Sim, eu soube que elas eram muito amigas. Sabine diz. Sim, muito amigas, mas foi a Lígia. A Lígia foi quem teve o momento mais sensível. Antônia se interessa na mesma hora e questiona. Como assim momento sensível? Sabine responde. É que ela teve uma crise nervosa tão forte, mas tão forte, que chegou a ser internada. Antônia questiona. A Lígia? Esposa do Ataíde? Sabine responde. Sim, eu penso que foi o impacto de imaginar que a filha também poderia estar junta naquele carro. Antônia comenta. Isso é muito esquisito, né? A Lígia sempre teve o sonho de ver a filha casada com o Eric. Sabine explica. Sim, a Maria Pia era apaixonada pelo Eric e a Lígia alimentava o sonho da menina. Coitada. Antônia olha no fundo dos olhos da empresária e pergunta. Sabine, a senhora acha que a Lígia seria capaz de fazer alguma coisa contra a vida da Mirella? Sabine começa a tremer e fala. Essa sua pergunta está muito fora de questão. Eu não acho que a Lígia poderia ter feito alguma coisa contra a Mirella. A policial anda de um lado para o outro e pergunta. A senhora não acha que a Lígia pode ter querido tirar a vida da Mirella para deixar o caminho livre para a filha dela, a Maria Pia? Sabine fala. Eu entendi a sua pergunta. Ela até faz sentido porque, afinal de contas, a Maria Pia era obcecada pelo Eric. Mas não acredito nisso. Eu conheço a Lígia há muito tempo. Antônia questiona. O que a senhora quer dizer com isso? Sabine explica. A Lígia não é o tipo de mãe capaz de cometer uma loucura pela filha. Não mesmo. Ainda se fosse por um motivo pessoal. Antônia pergunta. A Mirella e a Maria Pia costumavam viajar juntas? Sabine responde. Sim, elas viajavam juntas sempre. Elas tinham uma ligação muito forte uma com a outra. Antônia pensa e fala. É isso, Sabine. Eu não vou mais ocupar o seu tempo. Muito obrigada. Antônia sai andando em choque com todas as revelações que foram feitas. Sem pensar duas vezes, ela decide tirar a prova a limpo e corre até a casa de Ataíde para ter uma conversa com Lígia. A inspetora entra, dá de cara com a mulher e fala. Me desculpe vir sem avisar. Cheia de raiva, Lígia diz. Se você veio até aqui querendo saber alguma coisa com o Ataíde, saiba que ele foi dar uma volta. Antônia avisa. Não é nada com seu marido. Eu quero conversar com você mesmo. Lígia questiona. O que você quer conversar comigo? Antônia responde. Eu quero te fazer umas perguntas sobre o caso da ex-mulher do Eric. Lígia avisa. Eu realmente não sei nada sobre o acidente que tirou a vida da Mirella. Antônia comenta. A gente já sabe que não foi um acidente, mas eu queria saber qual era a sua relação com ela. Por que você teve uma crise nervosa e foi internada quando soube o que aconteceu com ela? Enquanto isso, no corredor do Carioca Palace, Eric se encontra com Bebete e chama sua filha para conversar. Revoltada, a menina tenta sair andando, mas Eric a puxa pelo braço e grita.
Você vai conversar comigo agora sim. Bebete se irrita e questiona. Que jeito é esse de falar comigo? Eric fala. Vamos até a minha suíte e a gente conversa lá. A menina pergunta. Por que você acha que eu vou concordar com isso? Eric responde. Porque eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu sou seu pai. Poucos instantes se passam e os dois vão até a suíte de Eric. Sem paciência, o empresário grita. Eu estou muito magoado com você. Magoado, surpreso, triste. É assim que eu estou me sentindo, minha filha. Depois de tudo que a gente construiu juntos, de amor, de cumplicidade, de carinho, de confiança, você regride e foge outra vez. Bebete também perde a paciência e tenta gritar mais alto. Eu não fugi. Quando eu fazia isso, era sem falar com ninguém. Dessa vez eu só precisava me afastar de tudo, e eu falei com o Dom. Eu pedi ajuda pra ele. Eric diz. Você fugiu. Não tenta se enganar. Bebete fala. Eu não fugi. Eu viajei com o consentimento da pessoa que tem a minha guarda. Eu fui pra um lugar que você não podia ir, porque eu não queria te ver, pai. Eric fala. Eu não posso viajar porque eu estou sob investigação, porque se eu pudesse, eu tinha pegado o primeiro avião e ter te trazido de volta. Você não avisou o seu namorado, você não avisou o seu analista, agora não quer me ver. Por que você não quer me ver? Bebete questiona. Por que será? Porque você mentiu, porque você disse coisas que eu nem gosto de dizer. Eric fala. Bebete, você é uma menina esclarecida. Aliás, você não é mais uma menina, não é mais uma criança, e sabe muito bem que os casais recorrem a várias formas de ter um bebê. Bebete encara o seu pai na mesma hora e pergunta. Você se lembra do que você me disse? Do motivo que você e a minha mãe quiseram ter um filho? Eric responde. Eu me lembro. A sua mãe estava sozinha. Ela pediu pra mim. Bebete diz. Ela só te convenceu a ter filhos porque você não queria ser pai. Ela só te convenceu porque disse que vocês não iam ter um herdeiro pra grana que você tanto amava. Eric diz. Eu não estou entendendo. Onde é que você quer chegar? Bebete fala. Eu era um projeto, uma extensão dos seus negócios. Isso, mas a forma que foi feita, eu não consigo me conformar. Eric abaixa a cabeça e fala. Eu não me orgulho do pai ausente que eu fui, filha. Nem do pai e nem do marido ausente que eu fui, você sabe disso. Mas desde a primeira vez que eu te vi, eu te amo, minha filha. Desde que eu te vi pequena naquela maternidade, eu senti um amor pelo qual eu não estava preparado. A moça segura as lágrimas e questiona. Por que quando eu era criança você era tão distante comigo? Ele responde. Em primeiro lugar, é por causa da sua mãe. A Mirella era difícil, filha. Quando você nasceu, ela não me deixava se aproximar de você. Ela queria tanto ser mãe que quando você nasceu, ela criou uma redoma ao redor de você que não deixava ninguém se aproximar. Nem eu. Bebete pergunta. Por que a Maria Pia me odeia tanto? Depois de tudo que ela fez, por que ela sempre disputa você comigo? Eric responde. Isso você vai ter que conversar com ela para saber, minha filha. Bebete diz. Nunca. Até mesmo porque, pelo que eu estou vendo, eu já perdi essa disputa, não é? Até na sua suíte ela está morando. Agora eu não consigo entender o que você e a Luísa estão querendo, mentindo sobre essa separação. Eric respira fundo e tenta se aproximar de Bebete, mas a moça se afasta e vira o rosto. Eric abaixa a cabeça e fala. O que está acontecendo aqui é uma fase. A única coisa que é para sempre é o amor que eu sinto por você, minha filha. Com o rosto virado, Bebete começa a chorar e não para. Eric respira fundo, se levanta e vai embora. Mas o empresário não é o único a ter uma conversa séria com a sua filha. Enquanto isso, na vila, Arlete corre até a casa de Júlio e Aguinaldo. Ela coloca os dois rapazes contra a parede e manda eles irem até a delegacia contar quem é a quarta pessoa que ajudou a pegar o dinheiro do Carioca Palace. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.